Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, como sempre, às terças-feiras, damos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo sequenciado, mensagem a mensagem, capítulo a capítulo, como se faz sempre desde o início desta reunião aqui no Jefa. Apesar de que houve, há alguns anos atrás, uma mudança, porque às terças-feiras era estudado o Livro dos Espíritos e aos sábados o Evangelho. Aí houve uma troca, o estudo do Evangelho veio para as terças-feiras e o Livro dos Espíritos foi para os sábados. Nós hoje vamos dar início ao estudo, às reflexões, acerca do capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores da última hora. Como sempre acontece, nos capítulos, nos estudos, nas abordagens que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a base das reflexões aqui apresentadas, quer sejam as reflexões apresentadas, escritas por Allan Kardec, quer sejam as reflexões, as abordagens apresentadas pelos Espíritos, em algumas mensagens que são sempre inseridas aqui em cada capítulo. Normalmente, em cada um dos capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo, há uma primeira parte onde Allan Kardec insere alguns versículos, algumas passagens do Novo Testamento, ou seja, dos Evangelhos, principalmente, mas também de alguns trechos de epístolas e dos demais livros do Novo Testamento, que compõem o Novo Testamento. E em seguida, ele, normalmente, apresenta algumas explicações, traz umas seções, uns títulos e as explicações que ele mesmo, a partir do entendimento espírita, desenvolveu acerca daquelas passagens, buscando sempre extrair o sentido moral de cada uma daquelas passagens. E em seguida, há uma segunda parte em cada capítulo que trata das instruções dos Espíritos, ou seja, do que os Espíritos disseram, alguns Espíritos ou vários Espíritos, em mensagens psicografadas, do que eles disseram acerca de assuntos inseridos naquela abordagem, naquele mesmo capítulo. Apresentam-se então algumas novas seções. Não custa lembrar que esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma proposta muito bem definida. E é bom que nós conheçamos essa proposta do livro para poder aproveitá-lo adequadamente. A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é a de, sob a luz que a revelação espírita nos traz, extrairmos, ou pelo menos reflexionarmos, estudarmos a extração dos sentidos morais que foi feita, que é apresentada aqui no livro, dos sentidos morais da mensagem de Jesus. Ou seja, é um livro que se propõe a nos apresentar, compor o entendimento espírita no sentido moral, buscando os sentidos que devem ser desenvolvidos, compreendidos, sentidos a partir da mensagem de Jesus. É uma união, vamos dizer assim, entre a revelação espírita, com seus aspectos, e a revelação da mensagem de Jesus, chamada revelação cristã. Uma posta em consonância com a outra,
no sentido de trazer à luz da nossa consciência, mas também dos nossos sentimentos, aqueles sentidos morais íncitos, presentes, imanentes à mensagem de Jesus e que ficaram muitas vezes deturpados ao longo de séculos e séculos de deturpações, de alterações, de afastamentos desse verdadeiro sentido moral. E além de recuperar esses sentidos morais, a proposta espírita procura ampliá-los, procura lançar uma luz sobre eles, no sentido de interpretá-los, de compreendê-los à luz, por exemplo, da certeza da imortalidade da alma, da existência dos espíritos, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da noção de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, à luz dos conteúdos próprios da revelação espírita, que são, e ela mesma o anuncia, a própria doutrina espírita o anuncia, o espiritismo é um movimento liderado, trabalhado, veiculado entre nós através dos esforços do próprio Jesus, que como tutor supremo dos destinos espirituais da humanidade, da terrena, da humanidade do nosso planeta, foi trabalhando ao longo dos milênios, apresentando diretamente na sua vida como Jesus, ou através de mensageiros, apresentando etapas, condições, esclarecimentos, chamamentos para essa nossa melhora espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. E podemos dizer, sem medo de errarmos, para a nossa renovação moral espiritual, no sentido de nos convencermos definitivamente e plenamente do bem, da possibilidade do bem, da implantação e da vivência do bem em nossas vidas e nas vidas de todos, que é, de certo modo, a essência da mensagem de Jesus, essência essa que se encontra assim elucidada, iluminada pela revelação espírita, que dá, portanto, continuidade às etapas anteriores, aos esforços anteriores, às apresentações anteriores e, em especial, dá continuidade à própria revelação de Jesus, que é a revelação do bem e do amor de Deus, não apenas Deus nos amando e Deus providenciando todo o bem para todos, mas é também, essa mensagem de Jesus, o sentimento, a possibilidade de termos o sentimento e a compreensão da nossa adesão a esse bem, da nossa interação, interconexão com esse bem e esse amor que são Deus. E são Deus não além de nós, não em outros lugares, mas são conosco, são em nossas vidas, são nas experiências que nos cabem, são nas oportunidades que nós temos, são nos atributos que todos guardamos como seres, como espíritos, são na fraternidade que é exercida e que cresce entre todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, enfim, dessa que poderíamos chamar, ou que gostaríamos de chamar, de aliança de amor, aliança do bem, pelo bem, para o bem, entre todos nós, entre toda a humanidade e Deus, assim como é entre Deus e todos nós e toda a humanidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo busca
em diversos aspectos, em diversos pontos, trazer à luz, fazer emergir essa compreensão, esse tipo de compreensão, em diversos aspectos que se somam, trazer à luz da nossa consciência, trazer aos nossos sentimentos, fazer vibrar os nossos sentimentos em consonância com toda essa vibração de bem e de amor que nós vamos descobrindo, que nós vamos encontrando, que nós vamos percebendo e que nós vamos sentindo. Essa é a proposta, mais ou menos assim, pelo menos, é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, em todo o seu conteúdo. E aqui nesse capítulo também, para o que nós gostaríamos de apresentar uma questão. O título do capítulo é Trabalhadores da Última Hora. Então, face ao que dissemos agora há pouco, até agora, qual o sentido moral para essa adesão ao bem, ao amor, que nós vamos poder encontrar naquelas afirmativas de Jesus acerca dos últimos e dos primeiros, dos trabalhadores, dos seguidores, enfim, aquilo que tem subtítulo aqui nesse capítulo, Trabalhadores da Última Hora, face à narrativa de Jesus, que nós vamos ler já já, e todos nós conhecemos certamente, sobre esses trabalhadores. Os trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora, da nona hora e da 1/10ª hora, que é a última hora. Qual será o sentido moral para o crescimento, para o fortalecimento da nossa adesão ao bem, ao amor que vem de Deus, que poderemos vislumbrar aqui em Trabalhadores da Última Hora? Todo o estudo vai falar sobre isso, mas nós gostaríamos de, já de início, destacarmos. Primeiro, a oportunidade do trabalho. Lógico que é uma mensagem, é uma narrativa metafórica que Jesus apresenta, é uma parábola, mas ela fala em trabalho, em convite ao trabalho na vinha. Emmanuel, por exemplo, em uma mensagem no livro Pão Nosso, em que ele estuda o item seguinte, que fala sobre a missão dos espíritas, ele nos lembra, nos esclarece que a vinha a que a parábola, a narrativa de Jesus se refere, é a vinha dele próprio. Ou seja, todo o trabalho, toda a realização, todas as frentes de serviço e de atuação, todo o conjunto de oportunidades que nós temos aqui na Terra, seja no plano físico, seja no plano extrafísico. Todas essas condições de trabalho, de realização, de adesão a esse trabalho na vinha, ao trabalho para o reino dos céus, que nós encontramos aqui na Terra. A passagem de Jesus, a narrativa de Jesus, fala em reino dos céus, como outras, em outros momentos em que Jesus se refere ao reino dos céus. Então ele inicia dizendo mais ou menos o seguinte: o reino dos céus se assemelha... Aí ele narra o seguinte, que é a situação de um senhor de terras que vai convidar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ora, então, o sentido moral dessa passagem vai apontar para o alcance, a vivência, por cada um de nós, por todos nós, do reino dos céus. O convite, a condição, as oportunidades de realização que nos são oferecidas para que todos nós conquistemos o reino dos céus. Há essa possibilidade permanente, há esse convite permanente. E o convite é para
o trabalho que realiza em nós o reino dos céus. Nós sabemos, pelo esclarecimento espírita, que o reino dos céus, assim como outras imagens, como por exemplo a de céu em si, são imagens para representar o estado da alma que nós podemos alcançar, o estado de espírito que nós podemos alcançar. Ou seja, em nossa mente, em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossa consciência e nossos sentimentos, nós podemos alcançar uma tal condição que pode ser metaforicamente ilustrada como sendo céu, ou como sendo reino dos céus. Então, como em toda a mensagem de Jesus, ele fala sempre do reino dos céus, o alcance do reino dos céus. Ora, em si, essa perspectiva apresentada por Jesus é uma perspectiva extremamente alvissareira, extremamente feliz. É de uma extrema boa nova, que é o sentido da palavra evangelho. Porque com Jesus, nós aprendemos e sentimos que o reino dos céus, e nós vamos compreendendo melhor e sentindo melhor que é o reino dos céus, aos poucos, mediante a nossa evolução, que o reino dos céus existe e existe para nós, para todos nós, para todo mundo. Situando ou lembrando a mensagem de Jesus, o que aqueles povos tinham era uma compreensão de Deus, por exemplo, Deus, Senhor dos exércitos, Deus vingativo, Deus cioso, Deus que procurava estabelecer um pacto, uma aliança com escolhidos e desprezava, maltratava os não escolhidos, os não pactuantes com ele. Isso estava presente, por exemplo, na compreensão religiosa de então. Vem Jesus, com a sua vida e mensagem, apresentar Deus como Pai. Deus como amor infinito. Deus como aliança, sim, mas aliança para o amor e pelo amor. E não um Deus parcial, cioso, vingativo, muito menos. Um Deus, enfim, amor. Mas amor não é um amor. Todo o amor que é infinito está nele e nós apenas admiramos. É um amor adesão, é um amor compartilhado, é um amor presente, sempre, com todos. Então, essa questão do sentido moral dos trabalhadores da última hora nos vai apresentando alguns desses aspectos, para que nós saibamos, sintamos que somos permanentemente convidados, temos permanentemente oportunidades, recebemos de forma justa as circunstâncias necessárias para esse trabalho e, portanto, para a conquista do reino dos céus. Quando se fala em recebermos as condições justas, porque há esse termo na narrativa evangélica, as condições justas não significam condições diferenciadas, melhores do que as dos outros, ou condições isentas de dificuldades e desafios. Não. O justo é exatamente o que a gente precisa e pode, em cada momento, em cada etapa evolutiva.
Esse é o justo, porque o justo é sempre relativo à condição própria de necessidade e de possibilidade de cada um. Emmanuel vai dizer, na mensagem a que eu já me referi, por exemplo, que mais ou menos assim, onde nós nos encontramos, com quem nós nos encontramos, como nós nos encontramos, são as nossas circunstâncias justas, para que efetuemos o trabalho na vinha. Essa é a nossa parcela na vinha, naquele lugar, naquela época, com aquelas pessoas. Porque essa parcela é uma parcela da vinha, o nosso lugar, a nossa época e com as pessoas e circunstâncias nas quais vivemos. Então é nessa parcela da vinha, onde nós estamos por justiça, em relação às nossas necessidades e possibilidades, é que nós somos convidados ao trabalho na vinha. Porque uma coisa é nós estarmos no mundo, nós estarmos na vinha, nós estarmos encarnados ou desencarnados, nós estarmos convivendo e vivendo as experiências todas. Outra coisa, que é a proposta moral da mensagem, é nós compreendermos e sentirmos que tudo isso é a vinha para nós. E é exatamente aí, e para hoje, não para amanhã, que nós somos convidados ao trabalho do bem, que é um trabalho, como nós sabemos, sobre nós mesmos e com os outros. Nós vamos, então, ler a passagem. São os versículos 1 a 16 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Esses trechos nos dizem o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o reino dos céus é semelhante a esse pai de família, uma certa imagem de Deus, e assalariar, dar essas oportunidades, essas condições de trabalho para o alcance, a realização, então, desse reino dos céus. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário, uma moeda de prata, a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia. E vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável, o que for justo. Então, nós vemos aí o convite e a garantia da justiça. Vale lembrar que a justiça, sob um ponto de vista divino, não é exatamente a justiça como muitas vezes nós compreendemos. Porque muitas vezes nós compreendemos a justiça como algo sem sentimento. Estou tentando me lembrar da palavrinha inodoro, asséptico. Tem umas palavras assim, né? Ou seja, sem qualidade, como algo rígido, simples, ou, dizendo de outra forma, usando uma expressão antiga, como olho por olho, dente por dente. Que ainda é uma ideia de justiça muito arraigada em nós. A justiça, sob o ponto de vista de Deus, não é isso. Nós compreendemos a partir do capítulo do Livro dos Espíritos, que é a 10ª lei moral, lei de justiça, amor e caridade, que a justiça mesmo, em sua plenitude, é a realização do amor. Porque não há maior justiça do que o amor. Então,
na realidade, justiça e amor são uma coisa só, sob o ponto de vista de Deus, da providência de Deus e, portanto, na atuação sobre as nossas vidas. Então, quando ele afirma pagar o que é justo a esses trabalhadores convidados, são exatamente as condições que nós recebemos, cada um as suas condições, de acordo com essa justiça, amor de Deus. Onde estão presentes as oportunidades, os desafios ao crescimento, os resgates necessários e também a misericórdia em relação às nossas deficiências. Tudo isso e mais outras coisas estão presentes na justiça que se faz presente em todas as circunstâncias de nossa vida e para o qual nós somos na qual nós somos convidados a trabalhar para o alcance do reino dos céus. E eles foram, os que foram convidados para a terceira hora. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, quando faltava o tão, portanto 1 hora para terminar o dia de trabalho, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Convite permanente. Ousamos até dizer, a graça divina dá oportunidade de conquistarmos o reino dos céus em nós. Essa graça, essa oportunidade é permanente. Permanentemente recebemos o convite que vem em última análise de Deus. Ao cair da tarde, o dono da vinha, ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora, a última hora, haviam chegado, receberam 1 denário cada um, uma moeda de prata cada um. Vindo em seguida, os que tinham sido contratados em primeiro lugar, primeira hora, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. E aqui talvez esteja o nó moral dessa questão, dessa passagem. Porque, a princípio, ela nos parece injusta, não é? Uns trabalharam 12 horas, outros trabalharam 9, outros trabalharam 6, e um trabalhou 1 hora. Então, seria justo que os que trabalharam 12 horas recebessem mais do que os que trabalharam 1 hora. Porém, a justiça divina não é exatamente como a nossa compreensão de justiça. E aqui, apesar de, pelo menos para mim, é difícil alcançar essa compreensão, mas, ao que parece, o sentido, ou um sentido que Jesus quis empreender a essa colocação, foi de que
A graça do bem, do amor, mediante o trabalho, e o trabalho mediante as oportunidades, existe para todos. E todos, cedo ou tarde, podem conquistar e conquistarão. Conquistaremos, porque estamos todos aí, não é? Conquistaremos o reino dos céus. Dizendo de outra forma, não há marginalizados para Deus. Marginalizados no sentido de colocados à margem. Ou afastados, impossibilitados da condição de conquistarem a felicidade e o reino dos céus, porque se atrasaram ou porque não realizaram logo. Essa possibilidade do bem, conforme a mensagem de Jesus, é realmente para todos, nos seus tempos, ou melhor, no tempo de cada um. O amor de Deus e o reino dos céus não são menores ou maiores, porque isso ou aquilo são o mesmo para todos nós, para todos. Não me é lícito então fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, em qualquer momento que se converta ao trabalho no bem, que redunda no alcance do reino dos céus, isso é motivo de alegria e fruto de muito empenho, de muitas oportunidades proporcionadas por Deus. Lembremos do filho pródigo. Estou confundindo o termo? Do filho que abandonou, pediu a sua parte na herança, foi embora, não ajudou o pai, não ficou com ele, perdeu tudo, gastou tudo e voltou em condição miserável. O que Jesus fala, qual o sentimento do pai? De muita alegria. Porque aquela estava sendo a hora dele, então, de amadurecimento, de voltar-se ao bem, de conquistar o amor, o reino dos céus. Esse sentido de justiça, amor. Justiça, possibilidade e necessidade de cada um para a conquista desse bem. Assim é para todos nós na humanidade. Há duas mensagens, nós vamos lê-las rapidamente por conta do horário. Duas mensagens, dois espíritos, explicando cada um aspectos próprios dessa passagem. O primeiro é o espírito de Constantino, o segundo é o espírito o nome dele seria mais ou menos assim, Heinrich Heine, que ele era de origem alemã, mas como ele viveu muito tempo na França e toda a fase final de sua vida na França, ele ficou conhecido algo como Henri Heine. Inclusive, essa pessoa, Henri Heine, tinha desencarnado 7 anos antes da mensagem que foi escrita por ele e psicografada aqui na cidade de Paris. Ele já havia desencarnado em Paris mesmo, em 1856, e a mensagem é de 1863. Mas vamos à primeira mensagem do espírito Constantino. O título é esse, Os Últimos Serão os Primeiros. Ele nos diz o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria
para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor, a oportunidade. Vou pular um trechinho, vou ler a parte final dessa mensagem. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, a vida atual, cujos grilhões arrastais, dificuldades, desafios. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que nela quisesseis entrar? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, a mensagem de Henri Heine. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, os espíritas aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade, inclusive esse sentido de solidariedade, de fraternidade entre todos, entre nós, é anunciado, é estimulado nessa mensagem. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã, daqueles, os missionários de antes, os profetas de antes, para terminarem a obra que começaram outrora. Século passado mesmo nós tivemos vários desses missionários de outrora. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Albert Schweitzer, para falar de alguns dentro das religiões. Gandhi. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumieira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra. A reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Ou seja, a nossa filiação à nossa condição espiritual. Como somos filhos da nossa condição espiritual, da nossa anterioridade, da nossa posteridade como espíritos. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, o trabalho, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram,
Quer dizer, compreendemos, amamos. Tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação magnífica da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863.